Dando continuidade à matéria de ontem sobre o extrativismo vegetal, hoje extrativismo animal. O extrativismo animal é representado pela caça e pela pesca. No Brasil, os índios possuem liberdade para caçarem com o propósito de manterem sua subsistência. Aos não indígenas, a caça legal só é permitida com a liberação do IBAMA, que determina as espécies que podem ser abatidas. O Exército Brasileiro, por sua vez, controla as armas de fogo que podem ser utilizadas pelos caçadores. A pesca deve obedecer a regras como o período de reprodução e o peso dos animais, a fim de não causar a extinção de espécies, o que ocasionaria grande desequilíbrio ecológico. Então, essa exploração dos recursos animais, elas podem ser feitas até um certo ponto. Para os índios, é liberada a caça e a pesca por conta do estilo de vida deles. Eles caçam e pescam para sobrevivência. Já os outros, quando fala ali não indígenas, né? Nós, para podermos caçar, nós temos que ter autorização do IBAMA, porque o IBAMA ele vai determinar quais as espécies que podem ser caçadas, justamente para evitar que animais que estão entrando em extinção acabem entrando de vez em extinção. Né? Porque às vezes tem poucas espécies, né, daquele animal, se ele for caçado, vai acabar. Então, há esse controle, o IBAMA ele libera a caça para algumas pessoas, mas com regras específicas de que animais. Além disso, tem o Exército Brasileiro também que ele controla a parte de compra e venda de armas de fogo. E esse controle, ele é feito até na pesca também. A pesca ela é liberada durante um período. No período de reprodução do peixe, não pode pescar, porque se você pesca o peixe que vai desovar ainda, no ano seguinte provavelmente não vão ter peixe suficiente para pesca, porque eu pesquei um peixe e deixou de nascer quantos peixes? Então tem todo esse controle, é possível, mas tem que ser de acordo com as leis e com as regras. Até o tamanho do peixe, porque às vezes a pessoa pega um peixe filhote, eles têm que devolver esse peixe para o rio ou para o mar, porque ele tem que crescer para se tornar um peixe adulto, aí sim pescar. Tem um peso mínimo, um tamanho mínimo. Então, todo esse controle é justamente para não trazer nenhum desequilíbrio ecológico, para que essa espécie não entre em extinção e não venha a acabar. Apesar do controle e da proibição de várias espécies pelo Estado, a caça de animais silvestres é praticada de forma ilegal no Brasil. Vale destacar que a caça ilegal é praticada para fins comerciais, de subsistência ou mesmo recreativo. A caça no Brasil atinge animais como onças, tatus, antas, capivaras, aves, jacarés, entre outros tantos. Essa caça e pesca ilegal é aquela que não segue as regras, né? Então, vão pegar algumas espécies para vender, né? Para fazer contrabando de animais no mercado negro de forma ilegal, né? Isso acontece com muitas espécies de aves. Eles capturam essas aves e vendem como aves ornamentais, sendo que são aves que são proibidas de serem caçadas ou presas. Alguns caçam para subsistência, mesmo para consumo, e outros caçam só por recreação. Vai um grupo lá de amigos para caçar, mas mata e deixa o animal lá só pelo prazer de matar. Vamos ver quantos eu mato e quanto você mata. Então é só por divertimento. Então tudo isso entra na forma ilegal da caça e da pesca no Brasil. A pesca ocorre em rios, lagos, lagoas, estuários, enseadas, baías, praias e até em alto mar. As atividades pesqueiras podem ser praticadas para fins comerciais
utilizando recursos tecnológicos ou não e recreativos. Então, pode ser uma pesca como se fazia antigamente, só com a rede e com o anzol e acabou. A pesca hoje também usa-se a tecnologia, existem instrumentos, máquinas, sensores, né, que fazem com que a pesca facilite a pesca. E também permite a pesca recreativa, que ele pesca, tira a foto, tira o peixe e joga no mar de novo. Ele não fica, não mata o peixe. Ele só pesca por recreação. Às vezes para competir eu e meu amigo, quem pesca mais, quem pesca o maior peixe. Então é só por divertimento e lazer mesmo. A pesca comercial divide-se em pesca artesanal, que é realizada em embarcações com até 8 metros e que utilizam-se de recursos tecnológicos. Nessa atividade, por exemplo, não há equipamentos para a conservação do pescado, o que diminui a autonomia da embarcação. Então, quando fala que não tem equipamento de conservação, é que tem barcos maiores que eles têm dentro deles câmeras frigoríficas geladas, que eles vão pescando os peixes e vão jogando os peixes nessa câmara. Então, ele conserva como se fosse uma geladeira, um congelador. Então, vai conservando. Ele pode ficar o dia inteiro no mar, que vai colocando o peixe ali, o peixe conserva. Agora, se ele não tem esse recurso, ele não pode... O peixe é uma carne que estraga com muita facilidade. Então, ele tem que pescar e logo ir embora para poder limpar e guardar esse peixe numa geladeira. Então, a pesca artesanal, ela não tem alguns recursos. É mais um manual mesmo, igual está aí na segunda foto, por exemplo. A pesca comercial ocorre em embarcações com mais de 8 metros. Então, a artesanal, menores de 8 metros, o barco. A comercial, maiores de 8 metros. E que são utilizados mais recursos tecnológicos para navegação e conservação do pescado, o que proporciona maior autonomia da embarcação, ou seja, nesse caso, a embarcação pode ficar semanas em busca de recursos pesqueiros. Tem alguns navios comerciais, alguns barcos grandes, que eles saem, vão para alto mar e ficam uma semana pescando e colocando os peixes nessa câmara gelada. Tem um motor que vai fazendo com que essa câmara funcione. Depois eles voltam, vendem esses peixes e fica o resto do mês em casa, não precisa trabalhar mais, porque já pescaram o suficiente. Então eles acham que é mais vantajoso porque eles conseguem ir mais longe da costa, no alto mar, pescar uma maior quantidade e voltar. Isso economiza combustível do que eu ficar indo e voltando todos os dias. Até porque se eu for e voltar, não consigo ir tão longe assim. Então, a prática da pesca comercial, ela tem essa característica de ter maior uso de tecnologia e também é uma pesca em maior quantidade. A pesca recreativa é comum nos pescadores. A pesca recreativa é comum os pescadores, após capturar o peixe, devolvê-lo para o seu habitat. Foi o que eu falei agora mesmo, né? O objetivo da soltura é permitir que o peixe cresça para que ele aumente a população. Nessa modalidade de pesca, que cresce muito no Brasil, é necessário que o pescador tenha alguns cuidados básicos para não matar ou ferir os peixes. Então, provavelmente tem um tipo de anzol certo, tem um tipo de isca certo, para que ele possa pescar esse peixe, depois desencaixar, né, o anzol da boca do peixe e devolver ele de novo para o rio, para o mar ou para o lago. É só pelo prazer de pescar mesmo, e não pela carne do animal em si. Então, temos aí essas 3 categorias. A pesca artesanal, que são navios menores de 8 metros, com menos tecnologia, né? E pescam numa menor quantidade. A pesca comercial, que são os barcos maiores de 8 metros, com mais tecnologia, e eles podem passar dias no mar só pescando. E temos a prática da pesca recreativa, que é por lazer mesmo. Eles não matam o peixe, eles pegam e devolvem de novo. Agora eu quero que vocês façam. Aí nós temos um texto para vocês lerem na página 7.
tá bom? Leiam o texto, respondam as perguntas da 7 e 8. Vai lá do exercício 6 até a letra C do número 11, tá bom? Mãos à obra, bons estudos e eu tô aqui em caso de dúvida.